Como está agindo sob a proteção e o amparo de Lin Yu, Secretary Bai consegue violar as restrições da prisão sem ser detectada. Mais importante ainda, os movimentos dela não podem ser rastreados, o que a torna ainda mais valiosa para os planos dele. Então Lin Yu começa a dar instruções claras para a próxima etapa. Ele quer que o primeiro lote de minério seja entregue ao mundo exterior até amanhã, sem atrasos e sem erros desnecessários. O plano dele já está tomando forma na cabeça. Durante a liberação noturna dos fantasmas, Lin Yu pretende usar Secretary Bai para contornar as regras da prisão e levar o minério para fora em silêncio, aproveitando a cobertura dessa abertura. Depois de resolver esse assunto, Lin Yu reúne os membros da sua equipe do jogo para uma reunião. Os jogadores agradecem sinceramente a ele, porque já conseguiram sobreviver 3 dias completos nesse jogo brutal, e sabem que sem ele isso talvez não tivesse acontecido. Então Iglan compartilha uma notícia importante com Lin Yu. Ele diz que um jogador de alto nível de uma das equipes estrangeiras morreu na prisão, e essa informação escurece na hora o clima ao redor do grupo. Vention não acredita nem por um segundo que a morte de um jogador de alto nível tenha sido um acidente aleatório ou uma coincidência sem sentido. Aos olhos dele, algo deliberado e perigoso está acontecendo nos bastidores, e essa morte é só um dos sinais disso. Lin Yu fica satisfeito em silêncio quando ouve essa notícia. Na visão dele, quanto mais os jogadores estrangeiros se desgastarem e morrerem no próprio conflito interno, mais fácil vai ser para ele tomar o controle da batalha que vem aí e garantir a vitória no final. Depois disso, Lin Yu volta sua atenção para Xiao Wei e a observa com mais cuidado. A voz dele suaviza um pouco quando pede que ela explique o estado do ferimento e diga o quanto ainda está sendo afetada. Xiao Wei diz a ele que não há motivo real para se preocupar tanto. Ela fala que sua visão já começou a voltar e que, embora ainda não esteja totalmente recuperada, parte dela já retornou e está melhorando. A garota acrescenta que, na verdade, está se sentindo muito bem agora e em condição bem melhor do que antes. Para provar isso, ela até menciona que já participou das brigas que aconteceram ontem com as companheiras de cela. Xiao Wei continua dizendo que elas não apenas aguentaram o caos da noite passada. Aproveitando a situação, conseguiram contra-atacar com força e ferir gravemente um dos jogadores estrangeiros durante a luta. Os jogadores comentam que o clima entre todos os participantes está ficando mais quente e instável a cada hora. Lin Yu, porém, não vê motivo para impedir isso. Aos olhos dele, é melhor deixar os jogadores estrangeiros continuarem se matando e enfraquecendo uns aos outros. Secretary Bai acredita que proteção sozinha já não basta mais nessa fase. Ela diz que a questão mais importante agora é encontrar uma forma de escapar da própria prisão antes que eles fiquem presos por acontecimentos que já não conseguem controlar. Lin Yu diz à equipe que uma grande chance de fuga vai chegar muito em breve. Ele explica que, no 15º dia, 1 hora antes da meia-noite, os portões da prisão vão se abrir para libertar centenas de fantasmas, e esse momento pode se tornar a melhor oportunidade deles. Secretary Bai entende na hora a dificuldade escondida nesse plano. Ela aponta que eles só terão uma única hora para agir e se preocupa que a falta de tempo possa causar problemas sérios quando tudo começar. Lin Yu diz que, nos próximos dias, vai estar totalmente ocupado se preparando para a fuga e não poderá vigiar pessoalmente as garotas. Por causa disso, ele pede a Secretary Bai que assuma a responsabilidade de proteger as integrantes da equipe. Secretary Bai aceita o pedido sem hesitar. Ela diz ao protagonista que entende a importância da tarefa e promete que vai fazer tudo ao seu alcance para protegê-las direito. Mais tarde, Lin Yu está com os amigos dentro de uma caverna, observando a situação. De longe, ele vê jogadores da equipe coreana correndo em sua direção o mais rápido que podem, com expressões tensas e urgentes. O capitão da equipe coreana corre direto até Lin Yu e não perde tempo. Com voz afiada, ele exige saber se Lin Yu teve alguma coisa a ver com o incidente que aconteceu ontem. Lin Yu pergunta calmamente do que exatamente o homem está falando. Os jogadores coreanos explicam que espíritos malignos quebraram as trancas das portas das celas durante a noite e depois os atacaram de repente dentro da prisão. No momento em que ouve isso, Lin Yu entende o resultado imediatamente. Ele pensa consigo mesmo que o dinheiro que pagou aos Ghost Bandits claramente não foi desperdiçado, porque o ataque aos coreanos obviamente foi obra deles.
Lin Yu responde com uma calma desdenhosa e diz ao capitão coreano para não viajar demais nas ideias. Ele fala que, se realmente quisesse atacar alguém, não se esconderia atrás de truques assim e agiria abertamente. O capitão da equipe coreana não parece nem um pouco convencido. Fica claro que ele acredita que Lin Yu está envolvido no incidente de alguma forma, mesmo sem ter uma prova direta para apresentar naquele momento. Mesmo assim, o capitão coreano diz que não foi até ali para começar uma briga sem sentido. Em vez disso, ele propõe que tentem trabalhar juntos a partir de agora, na esperança de mudar a situação atual antes que fique ainda pior. Lin Yu responde que não é ingênuo a ponto de ignorar o que vem acontecendo ao seu redor. Ele diz claramente que já sabe que os jogadores estrangeiros se uniram antes com a intenção de lidar com a equipe deles juntos. O capitão coreano começa imediatamente a dar desculpas por esse comportamento passado. Ele insiste que pessoalmente não fez nada de errado, diz que os americanos são os verdadeiros responsáveis pelo caos e pede que Lin Yu não guarde rancor, admitindo que escolheu os aliados errados. Lin Yu diz a ele que a situação já não é tão simples assim. Como ele já entrou em uma aliança com a equipe americana, não pode simplesmente mudar de lado do nada e começar a cooperar com os coreanos como se nada tivesse acontecido. Percebendo que nenhuma quantidade de persuasão vai mudar a cabeça de Lin Yu agora, o capitão da equipe coreana finalmente desiste. Com frustração evidente, ele se vira e vai embora, sabendo que a conversa não levou a lugar nenhum. Depois que os coreanos vão embora, Lin Yu joga 2 maços de cigarros para Ventium. Então ele manda que ele passe um recado para os Ghost Bandits e garanta que eles ataquem os jogadores estrangeiros de novo em breve. Lin Yu ainda informa ao jogador que já subornou Vardenvoe e construiu uma relação de trabalho com ele. Por causa disso, se algum problema aparecer, ele sugere entrar em contato com o carcereiro imediatamente para pedir apoio ou ajuda. Ele explica seu pensamento sem o menor constrangimento. Na visão dele, não há nada de errado com suborno numa situação como essa, porque vencer exige usar todo o método útil disponível, incluindo dinheiro e favores práticos. Embora o carcereiro seja sem dúvida um fantasma poderoso, Lin Yu não acredita que nem alguém como ele vai conseguir lidar sozinho com o caos do evento que está chegando. Quando centenas de espíritos saírem, a pura quantidade pode sobrecarregar até figuras fortes. Lin Yu decide que o que precisa agora é de mais poder espiritual e de uma preparação melhor para a procissão noturna dos espíritos. Pensando nisso, ele enfia a mão no armazenamento virtual e tira de lá uma lamparina seca e murcha. Essa lamparina mágica não é um artefato comum. Ela fortalece e tempera o usuário queimando um combustível especial feito dos restos de cadáveres de fantasmas de alto nível, misturados com uma energia intensa. Lin Yu não tem intenção de desperdiçar o pouco tempo que ainda lhe resta. Nas poucas horas restantes antes do confronto decisivo começar, ele pretende testar o quão eficaz esse artefato pode ser para aumentar sua força. Algumas horas depois de usar a lamparina mágica, Lin Yu ativa uma varredura para checar o resultado. O sistema monetário informa que seu poder espiritual aumentou de forma visível e que agora ele está perto de ganhar o título de Ghost Lord de 4º nível. Ao ouvir esse resultado, Lin Yu sente que a hora de se libertar realmente chegou. Hoje, a procissão noturna de centenas de fantasmas o espera, e ele sabe que o momento de agir de forma decisiva finalmente está diante dele. Ao mesmo tempo, o diretor da prisão reúne seus subordinados e os coloca em fila para receber instruções. A voz dele sai severa ao informar os guardas de que um evento extremamente importante vai acontecer nesta mesma noite. Os guardas respondem na hora, mostrando que já conhecem bem os regulamentos e procedimentos da prisão. Eles garantem ao diretor que lembram exatamente do que precisa ser feito quando a hora chegar. O diretor da prisão manda que eles vigiem de perto os Ghost Gates e não mostrem misericórdia a ninguém que tente fugir. Ele deixa claro que, mesmo que o fugitivo seja Lin Yu, um conselheiro do Otherworlds, eles não devem poupá-lo. Em outro lugar, Lin Yu reúne sua equipe para uma última reunião antes do caos começar. Os jogadores cumprimentam seu capitão com empolgação e alívio visíveis, claramente ganhando confiança só por tê-lo diante deles. Lin Yu diz a eles que hoje é o último dia da missão, o que significa que não há mais espaço para hesitação. Durante essa reunião, eles precisam definir as táticas finais e estar prontos para agir depois sem confusão.
Ele aponta que, graças a provocações bem calculadas e subornos bem colocados, os americanos e os jogadores coreanos passaram a desenvolver recentemente um ódio profundo uns pelos outros. E essa hostilidade crescente agora é algo que o lado dele pode usar a seu favor. Secretário Bai informa que a equipe masculina japonesa e a equipe feminina americana já foram completamente eliminadas. Mesmo assim, ela continua inquieta, com medo de que, no último momento possível, os jogadores estrangeiros restantes ainda tentem se unir. Ela acrescenta que os jogadores estrangeiros estão totalmente cientes da procissão noturna que está chegando. No instante em que os Ghost Gates se abrirem, eles quase com certeza vão tentar fugir na mesma hora, em vez de ficar para lutar de forma justa. Alguns dos novatos acreditam que os estrangeiros não vão ousar atacá-los diretamente. Na cabeça deles, todo mundo já sabe o quão poderoso Lin Yu é, então eles assumem que só o medo já deve bastar para manter o inimigo cauteloso. Xiao Wei, porém, lembra a eles que as regras do jogo também escondem perigos próprios. Ela explica que, se um jogador ficar forte demais, o jogo pode responder impondo restrições e pressões ainda mais duras sobre essa pessoa. Ela diz isso com verdadeira determinação e deixa sua posição clara. Se for necessário, está preparada para abrir mão dos próprios interesses e até desacelerar o próprio desenvolvimento, se for isso que precisa fazer para proteger os novatos do perigo. Os jogadores de baixo rank ficam visivelmente abalados, porque sabem muito bem que os jogadores estrangeiros não teriam dificuldade nenhuma em derrubar oponentes mais fracos para ganhar pontos extras. Lin Yu os acalma com confiança firme, lembrando que eles vão superar essas dificuldades juntos e sair vitoriosos. Shank King também entende o perigo pairando sobre eles. Ele aponta que, na batalha final, eles mesmos podem se tornar presas tentadoras, porque muitos jogadores caçariam alvos mais fracos com prazer se isso significasse ganhar pontos extras fáceis no fim. Secretária Bai diz aos jovens para não deixarem o medo consumi-los. Ela garante que ela e Lin Yu vão protegê-los o máximo possível e também vão ajudá-los a evoluir mais rápido, para que não fiquem indefesos no jogo. Então o secretário Bai pergunta diretamente ao protagonista se ele já tem um plano concreto de fuga para sair de Inhal Prison. Em resposta, Lin Yu abre o mapa e diz aos jogadores que seus subordinados já sondaram a posição de cada portão perto da mina. Quando a reunião começa a terminar, Lin Yu diz que ainda tem mais uma coisa para discutir. Ele admite que é uma ideia arriscada, mas ainda espera que os amigos a ouçam com seriedade e o apoiem, se possível. A noite finalmente cai, e a escuridão desce sobre os arredores da prisão como uma cortina pesada. Lin Yu e sua equipe se movem em silêncio pelas ruas desertas, mantendo os passos leves enquanto avançam pelas sombras. No horário e no lugar combinados, o carcereiro que eles subornaram já está esperando por eles. Ele apressa os jovens para não desperdiçarem nem um segundo, mandando que o sigam rápido antes que a estreita janela de oportunidade se feche. Bem quando estão prestes a seguir em frente, uma voz familiar corta a noite e os faz parar na hora. É Kanye, o capitão da equipe americana, e com suspeita aberta ele pergunta para onde eles acham que estão indo uma hora dessas. Lin Yu responde ao capitão americano com uma voz calma e sem pressa. Ele explica que o carcereiro os levou junto para resolver um pequeno assunto primeiro, fazendo tudo parecer simples, mas seu tom tranquilo passa uma sensação silenciosa de que ele está no controle de toda a situação. Kanye, impaciente, manda todo mundo parar de perder tempo com conversa inútil. Ele lembra de forma dura que já são 10 horas, e os portões fantasmas vão se abrir muito em breve, então cada segundo perdido agora pode custar caro. O capitão da equipe americana estreita os olhos e questiona Lin Yu diretamente. Ele quer saber exatamente como Lin Yu conseguiu receber o privilégio especial de sair da prisão antes da hora, com a voz carregada de suspeita e inveja. Lin Yu responde com total grosseria, sem nem tentar esconder seu desprezo. Ele diz friamente ao americano que isso não é da conta dele e o avisa para não se meter em assuntos que não dizem respeito a ele. Kanye explode na mesma hora com essas palavras, deixando a raiva transbordar sem qualquer controle. Ele lembra Lin Yu de que sua equipe matou muitos jogadores estrangeiros por causa deles, e agora, num momento tão perigoso e decisivo, Lin Yu está mesmo planejando deixar seus antigos companheiros para trás e encarar a morte sozinhos.
Depois de pensar por um instante, Lin Yu finalmente cede e permite que Kanye e os membros restantes da equipe dele sigam junto com eles. A decisão é relutante, mas no fim ele escolhe não excluí-los completamente. As pessoas do lado de Lin Yu começam a protestar imediatamente, claramente insatisfeitas com a escolha dele. Lin Yu os acalma e explica que agora não é hora de criar rumores desnecessários ou comentários desagradáveis. Ele também admite que, nesse ponto, o americano não está totalmente errado. Eles lutaram juntos antes, e se ele os deixasse ali para morrer agora, seria algo desonroso. Ao mesmo tempo, os remanescentes espalhados da equipe de Kanye se reúnem ao redor dele um por um. Kanye diz em voz baixa aos seus homens que Lin Yu é do tipo que pode ser manipulado pela moral, e há uma confiança debochada na forma como ele fala isso. Os jogadores avançam rapidamente pelas ruas escuras da noite, com passos apressados, mas cautelosos. Kanye olha ao redor com olhos cansados e inquietos, e seu rosto mostra tanto exaustão quanto um desconforto crescente, enquanto as sombras ao redor deles parecem ficar ainda mais densas. O capitão da equipe americana fala de repente e diz a Lin Yu que esse caminho está errado. Segundo ele, essa rota não leva de jeito nenhum até o portão fantasma, e sua voz carrega dúvida e até um tom de acusação. Lin Yu explica calmamente que eles não estão seguindo a rota normal porque estão indo por um conjunto de passagens secretas. Ele diz ao americano para não entrar em pânico e garante com confiança tranquila que eles vão chegar ao destino em apenas 5 minutos. Pouco depois, o grupo chega à entrada de uma passagem escondida e se aproxima devagar da porta selada do tesouro. Sem perder mais tempo, Lin Yu se vira para o carcereiro e manda que ele abra as portas imediatamente. O carcereiro fantasma, claramente atrapalhado pela urgência do momento, começa a procurar apressadamente as chaves nos bolsos. Seus movimentos são rápidos e desajeitados, como se até ele conseguisse sentir o perigo se fechando por todos os lados. O carcereiro finalmente destranca e abre as portas secretas, saindo do caminho para eles passarem. Ele diz aos jogadores que agora podem ir, e até os parabeniza por terem chegado até esse momento, embora o clima esteja tenso demais para alguém realmente comemorar. Os jogadores começam a atravessar o portão, cada um deles animado, mas profundamente cauteloso com o que pode vir depois. Kanye lidera o caminho com passos pesados e calculados, andando em direção à saída com a postura de alguém que tenta parecer totalmente no controle. Nesse instante, o líder da equipe americana se vira para Lin Yu e diz que preparou um presente especial para ele. O jeito como ele fala é arrogante demais, e suas palavras já trazem de imediato uma sensação gelada de perigo. Naquele exato momento, uma garota fantasma de forma estranha aparece no telhado acima deles. Sua figura é assustadora e antinatural, e a aura sinistra que emana dela deixa claro logo de cara que ela não é um espírito comum, mas uma ameaça mortal. Sem hesitar nem por um segundo, a garota fantasma arremessa uma lança contra o carcereiro com uma velocidade assustadora. No mesmo movimento, ela salta do telhado, claramente com a intenção de emendar outro ataque antes que alguém consiga reagir direito. Lin Yu reage quase no mesmo instante, movendo o corpo antes mesmo que os outros entendam o que está acontecendo. Ele protege o guarda sem hesitar e ativa uma barreira de energia mágica que bloqueia o ataque violento da garota fantasma e protege os dois. Segurando a fúria por muito pouco, Lin Yu se vira para o capitão da equipe americana e exige saber o que significa isso. Ele claramente não esperava uma traição tão descarada e cruel. O capitão americano apenas cai na gargalhada e, com um sorriso enorme no rosto, diz que isso significa que Lin Yu e toda a equipe dele acabaram, e que tudo pelo que lutaram agora foi reduzido a nada. Como se essa traição já não bastasse, Kanye faz um sinal logo no instante seguinte. Em resposta, os jogadores da seleção coreana aparecem de repente ao lado dele, já posicionados e totalmente preparados para lançar um ataque. Lin Yu fica genuinamente chocado com o aparecimento repentino dos coreanos. Confuso, ele pergunta como eles poderiam estar ali, porque tinha certeza de que pretendiam permanecer neutros e ficar fora desse conflito. O capitão da equipe coreana responde com um sorriso cheio de satisfação. Ele diz que se prepararam para isso há muito tempo e que estavam observando Lin Yu em segredo há vários dias, esperando com paciência o momento perfeito para agir. Uma sensação cortante de traição aperta o peito de Lin Yu,
e por um breve instante ele sente o peso da própria misericórdia. Ele percebe que sua relutância em matar os adversários antes agora se transformou numa faca apontada direto para suas costas. Olhando para ele com um desprezo evidente, o capitão coreano diz que a sobrevivência deles nunca foi graças à graça ou bondade de Lin Yu, mas apenas à própria força, planejamento e paciência deles. Naquele instante, Lin Yu entende toda a verdade. Todos os jogadores estrangeiros já uniram forças, e o que está diante dele agora não é um confronto aleatório, mas uma armadilha unificada preparada com cuidado. Quando Lin Yu olha ao redor com mais atenção, percebe outra presença por perto. Há também uma equipe japonesa escondida na área, e a visão deles o deixa profundamente chocado, porque essa aliança ficou ainda maior do que ele imaginava. Ainda sem conseguir acreditar no que está vendo, Lin Yu pergunta ao lado japonês como eles podem estar juntos dos americanos. Afinal, os americanos quase exterminaram toda a equipe deles antes, então ver os dois cooperando agora parece quase inacreditável para ele. A mulher japonesa responde com uma voz calma e gelada, sem a menor hesitação. Ela explica que, neste mundo, não existem inimigos eternos, apenas aliados temporários, e no fim a única coisa que realmente importa é o benefício. Ao ouvir isso, Lin Yu sente a amargura da traição afundar ainda mais fundo dentro dele. Ele entende com uma clareza dolorosa que, nesse mundo cruel, a confiança é frágil e perigosa, e até aqueles que antes pareciam neutros podem virar e se tornar inimigos no instante em que isso lhes trouxer vantagem. Os jogadores estrangeiros decidem que palavras demais já foram desperdiçadas. Um após o outro, eles ativam seus campos de energia e então avançam juntos num ataque violento e furioso, com a intenção assassina enchendo o ar. Em resposta, Lin Yu imediatamente invoca os fantasmas dos bandidos para o seu lado. Suas aparências são ferozes e aterrorizantes, e no momento em que surgem, as forças inimigas estremecem por instinto diante da pressão da presença sinistra deles. Os bandidos fantasmas se dirigem a Lin Yu com respeito como seu mestre e declaram em voz alta que estão prontos para protegê-lo e lutar até o fim. Ao ouvir essa lealdade, Lin Yu dá um sorriso frio e diz ao comandante da equipe americana que ele também tem algumas cartas na manga. A expressão do capitão americano muda na hora. Ele percebe que seu plano cruel e cuidadosamente escondido já tinha sido enxergado por Lin Yu, e que só o fator surpresa não vai ser suficiente para derrotá-lo. Ele não consegue esconder o choque verdadeiro e pergunta, incrédulo, como Lin Yu conseguiu descobrir isso. Para ele, o fato de seu esquema ter sido exposto tão rápido é quase impossível de aceitar. Lin Yu responde com desprezo frio, dizendo que não há nada de difícil em prever as ações de um canalha sem princípio moral nenhum. Aos olhos dele, um homem assim é mais fácil de ler do que imagina. O americano, porém, não perde a confiança tão facilmente. Ele diz a Lin Yu para não comemorar cedo demais, porque os espíritos malignos que Lin Yu invocou estão muito abaixo do nível daqueles que ele mesmo pode chamar. As garotas ao lado de Lin Yu entram no meio com firmeza e dizem que não faz sentido desperdiçar mais palavras com o inimigo. Suas vozes são duras e decididas ao insistirem que a batalha deve começar agora mesmo. Sem demora, as garotas invocam seus próprios fantasmas. Dois espíritos poderosos se materializam imediatamente acima delas, com formas enormes e imponentes, descendo para suas posições, prontos para lutar a qualquer momento. O capitão da equipe americana observa esses espíritos com atenção e logo percebe que as garotas não são adversárias comuns. Como elas conseguiram invocar fantasmas de quinto e sexto nível, ele não consegue deixar de sentir respeito e medo pela verdadeira força delas. Uma das garotas dá um passo à frente e convida abertamente o americano para enfrentá-las de frente. Com uma provocação clara na voz, ela questiona se ele ao menos tem coragem para suportar o poder que elas estão prestes a liberar. Kanye passa a língua nos lábios e diz que realmente gostaria de provar o sangue dos inimigos. Mesmo assim, ele decide que é melhor deixar seus espíritos contratados lidarem com a luta primeiro, porque não tem a menor intenção de correr riscos desnecessários pessoalmente. O capitão da seleção coreana também aumenta a tensão e invoca seus fantasmas contratados. Dois fantasmas aparecem na forma de belas jovens, com uma aparência gentil e inofensiva por fora, mas a aura ao redor delas já basta para mostrar que são tudo, menos inocentes.
Bai rapidamente avisa Lin Yu de que os fantasmas inimigos são extremamente poderosos e estão longe de ser fáceis de enfrentar. Mesmo assim, ela diz que fará tudo o que puder para ganhar tempo, custe o que custar, para que o resto da equipe encontre uma chance de escapar. Lin Yu dá um passo à frente com confiança firme e começa a caminhar diretamente em direção ao americano. Ele o desafia abertamente a lutar cara a cara em vez de se esconder atrás de subordinados mais fracos e forças invocadas, e toda a sua postura mostra determinação absoluta e prontidão para a batalha. O capitão da equipe americana encara Lin Yu e diz que desta vez vai acabar com ele de uma vez por todas. Assim que sua voz abaixa, ele imediatamente invoca seu demônio fantasma contratado, e a atmosfera fica ainda mais pesada. Lin Yu não perde tempo. Ele puxa a grave a tercear do seu armazenamento virtual, e a arma surge em sua mão com uma força mortal enquanto ele a usa para atacar diretamente o demônio fantasma. O demônio fantasma prova ser um adversário realmente formidável. Ele escapa do ataque com velocidade e precisão, e começa a circular acima de Lin Yu, procurando friamente uma abertura, esperando a chance perfeita para desferir um golpe fatal. Kanye solta um sorriso de deboche e pergunta a Lin Yu se ele é realmente forte o bastante para suportar o poder do fantasma dele. Antes mesmo que as palavras terminem de ecoar, ele saca a espada e também avança, atacando Lin Yu junto com o espírito. Quando a grave a tercear foi forjada, fios dourados retirados de um Ghost King foram usados em sua criação. Por causa disso, Lin Yu consegue canalizar através da arma a energia de um governante poderoso, dando aos seus ataques muito mais força e autoridade do que uma lança comum jamais poderia ter. O fantasma desvia mais uma vez do golpe de Lin Yu e tenta se mover para trás dele para um ataque surpresa. Mas Lin Yu já tinha lido seus movimentos de antemão. Sem nem se virar em pânico, ele prevê a emboscada perfeitamente e responde com um contra-ataque feroz usando a grave a tercear. O fantasma está gravemente ferido, e uma energia intensa sai do corpo dele em uma corrente violenta, como fumaça saindo de uma fornalha quebrada. Vendo essa abertura, Lin Yu se prepara para acabar de vez com o demônio fantasma, mas bem nesse instante, o capitão americano avança desesperado para proteger seu espírito maligno. Lin Yu nem hesita. Ele acerta Kanye com um soco direto e aterrorizante, e o golpe o lança dezenas de metros para o alto, como se seu corpo não pesasse absolutamente nada. Enquanto esses jogadores poderosos se chocam, ondas destrutivas de energia explodem em todas as direções, rasgando o ar com uma força assustadora. O guarda reage na hora e ergue barreiras de energia ao redor dos outros, tentando proteger os jogadores próximos de serem despedaçados pelas consequências mortais desse confronto. Kanye se esforça e consegue ficar de pé de novo, parecendo bastante machucado, mas ainda longe de estar acabado. Ele limpa o sangue do rosto com as costas da mão e encara Lin Yu com uma expressão sombria, dizendo que agora Lin Yu não deixou outra escolha para ele. Um demônio fantasma se materializa de repente atrás do jogador americano, surgindo de forma tão brusca que parece ter saído direto da própria escuridão. O homem percebe tarde demais e se vira horrorizado, vendo a criatura se aproximar com medo estampado no rosto. O fantasma ataca o jovem sem nenhuma misericórdia e começa a drenar sua energia espiritual como se estivesse devorando-o vivo. O americano solta um grito agudo e doloroso, com o corpo inteiro se contorcendo enquanto sua força é arrancada dele. Lin Yu fica chocado com o nível de descaramento do capitão americano. Mesmo numa hora dessas, ele ainda está disposto a trair os próprios companheiros mais uma vez só para ganhar alguns pontos a mais e salvar a própria pele. O demônio fantasma não para por aí. Ele rapidamente mira no próximo membro da equipe americana e avança em direção a ele com frieza, claramente planejando sugar até o último traço da força vital dele também. O fantasma ergue o jogador americano aterrorizado no ar como se ele fosse apenas uma presa. Enquanto o homem fica ali, completamente indefeso, o fantasma drena toda a sua energia vital, e a cada segundo sua própria aura fica mais sombria, mais pesada e ainda mais forte. Kanye sobe no ar e se posiciona ao lado do seu fantasma, ficando mais perigoso a cada segundo. Ele admite que subestimou Lin Yu antes, mas diz que daqui em diante eles vão lutar com toda a força e sem segurar nada. O americano entra em um estado de simbiose energética com seu fantasma, permitindo que os poderes dos dois se fundam numa união distorcida. Com um olhar feroz,
Quase enlouquecido, ele diz a Lin Yu que vai matá-lo custe o que custar, mesmo que o preço seja se fundir completamente com o demônio. Lin Yu olha para ele e sente que o americano está confiante demais no próprio poder. Aos olhos de Lin Yu, esse homem é um dos exemplos mais nojentos da humanidade, e ele já decidiu que vai acabar pessoalmente com ele ali mesmo. Nesse momento, Lin Yu recebe uma onda de poder do King of Hades, e o aumento de energia é imediato e avassalador. Ele impulsiona o corpo em um único movimento brusco e dispara para o alto com um ímpeto imparável. No instante seguinte, Lin Yu encurta a distância e aparece bem ao lado do capitão americano. Sem dar tempo para ele reagir, ele avança grave a tercear e desfere um golpe letal com precisão mortal. O americano ferido solta um grito de cortar o coração que ecoa pelo campo de batalha. Seu corpo perde as forças e despenca pesadamente no chão, enquanto o capitão da equipe coreana observa a morte do americano com um alarme crescente no rosto. O capitão coreano percebe imediatamente que a situação virou um desastre. O pânico toma conta dele, e sem perder mais um segundo, ele se vira e tenta fugir o mais rápido que consegue. Os jogadores da equipe japonesa também entendem na hora que ficaram em posição de desvantagem. Às pressas, eles usam amuletos para criar um campo protetor ao redor de si mesmos, esperando que a barreira lhes dê tempo suficiente para sobreviver. Mas o campo de energia formado por esses amuletos está longe de ser suficiente para realmente parar Lin Yu. Para ele, isso nem chega a ser um obstáculo de verdade, e essa camada defensiva que parece impressionante para os outros praticamente não significa nada diante do seu poder. Lin Yu atravessa a barreira calmamente, como se estivesse passando por névoa. Apavorada, uma das garotas implora para que ele não a mate e diz às pressas que faz parte de um grupo idol famoso, prometendo que pode fazer ele ganhar muito dinheiro se ele a deixar viver. Lin Yu responde sem mudar nem um pouco a expressão. Ele diz à garota com toda a clareza que parou de se importar com dinheiro há muito tempo, e que a oferta desesperada dela não significa absolutamente nada para ele agora. Uma das garotas de repente decide realizar o ritual de seppuku. Com as mãos trêmulas e o rosto sem cor, ela puxa uma faca e rasga o próprio ventre em um ato horrível de desespero final. A segunda garota está prestes a fazer o mesmo e seguir o exemplo da companheira. Tremendo da cabeça aos pés, ela estende a mão devagar até a lâmina de combate caída no chão, com o medo e o desespero estampados no rosto. Shankin avisa Lin Yu com urgência que o capitão da equipe coreana já escapou. Sua voz está tensa quando ela diz que eles precisam ir atrás dele imediatamente antes que ele vá longe demais. Lin Yu diz para seus amigos não se preocuparem e aponta para Black Dragon, o fantasma que tem a habilidade de criar ilusões. Ele deixa claro que o capitão coreano em fuga não está escapando tão limpo quanto imagina. O capitão da equipe coreana já está completamente apavorado. Ele continua correndo enquanto acredita que entrou em algum lugar sinistro e antinatural, e o medo em seu coração só aumenta à medida que o ambiente ao redor fica mais estranho e opressor. Então, um portal de energia se abre de repente diante dele, e Lin Yu sai de dentro como se já estivesse esperando ali o tempo todo. Com toda a calma, ele diz ao capitão coreano que correr só está fazendo ele desperdiçar energia. Lin Yu joga casualmente o fantasma capturado e amarrado aos pés do capitão coreano. O corpo cai com força diante dele, tornando a cena ainda mais absurda e obrigando o homem a encarar algo que claramente não esperava. O coreano começa a duvidar de tudo o que vê. Seus pensamentos entram em espiral no meio da confusão, e ele passa a acreditar que Lin Yu está manipulando de novo e que toda a cena diante dele pode ser mais uma armadilha cuidadosamente montada. Então Lin Yu revela a verdade de forma fria e direta. Ele diz que a suposta saída era apenas uma ilusão desde o começo, e que o que existe além da porta é, na verdade, o domínio controlado pelo seu artefato. O capitão da equipe coreana mal consegue acreditar no que está ouvindo e vendo. O que o assusta ainda mais é que uma aura completamente diferente está saindo da arma de Lin Yu agora, algo mais profundo e muito mais aterrorizante do que antes. Por fim, o homem entende algo que o gela até os ossos. Lin Yu possui uma força esmagadora e parece controlar um estoque infinito de armas de alto nível, um grau de poder e recursos que claramente está muito além do que qualquer jogador comum deveria ser capaz de usar.
Lin Yu diz ao coreano com uma expressão calma que ele é apenas um simples Ghost Lord de terceiro nível. Mas o homem não consegue acreditar nisso nem por um segundo, porque a força, a presença e o arsenal aterrorizante de Lin Yu ultrapassam esse nível modesto de forma absurda. Lin Yu diz que, no começo, realmente não tinha intenção de matar ninguém. Mas seus adversários escolheram o lucro acima da humanidade, seguiram regras cruéis e desumanas sem hesitar, e no fim se empurraram para um beco sem saída por causa da própria ganância. Lin Yu solta o fantasma que pertencia ao capitão da equipe coreana e diz calmamente que agora o homem pode passar os últimos momentos de vida junto com o mestre que o abandonou. As palavras são simples, mas o significado por trás delas é impiedoso. O fantasma se aproxima e envolve o capitão da equipe coreana com os braços. Com uma voz ferida e trêmula, ele pergunta por que seu mestre o abandonou e escolheu fugir sozinho quando tudo desmoronou. Então a aparência do fantasma começa a se distorcer e mudar. A forma de garota bonita desaparece, sendo substituída por algo feio e profundamente perturbador, e com o ódio ardendo na voz, ele diz ao capitão coreano que nunca vai perdoá-lo por essa traição. Depois disso, Lin Yu se teletransporta de volta para perto dos companheiros e diz com voz firme que o capitão da equipe coreana e seu fantasma já morreram. Ele fala isso de forma simples, como se estivesse encerrando o assunto de uma vez por todas. As garotas não conseguem deixar de admirar o quão inteligente foi o plano de Lin Yu, e o elogiam abertamente por ter resolvido a situação de forma tão limpa. Lin Yu logo manda que elas parem de bajulá-lo, dizendo que sem a ajuda da equipe ele não teria conseguido fazer aquilo sozinho. Nesse momento, o carcereiro pergunta a Lin Yu se ele realmente conhece uma forma de romper o portão fantasma. Lin Yu diz que realmente pretende forçar uma passagem pelos portões fantasmas. Mesmo assim, ele admite abertamente que não pode garantir a segurança nem a fuga bem-sucedida de todos os fantasmas que juraram lealdade a ele, porque o que vem a seguir será perigoso demais. Os fantasmas ouvem isso e ainda assim escolhem ficar ao lado dele. Eles acreditam que Lin Yu tem habilidade, coragem e energia bruta o bastante para tentar esse rompimento, e depois de uma breve troca de palavras, decidem que estão dispostos a apostar nisso com ele. Finalmente, 11 horas chegam. Os portões fantasmas começam a se abrir, e os jogadores sentem imediatamente correntes aterrorizantes de energia yin saindo deles como uma maré vinda de outro mundo. Uma procissão imensa de almas começa a se mover. Centenas e centenas de fantasmas avançam em direção aos portões fantasmas abertos, enchendo a área com um fluxo inquieto e esmagador que parece ao mesmo tempo caótico e inevitável. Lin Yu e os membros da sua equipe se misturam à multidão de fantasmas que segue em direção ao portão. Enquanto avançam, ele avisa aos jogadores que a regra fundamental agora está ativa, e que a partir desse ponto qualquer um que tentar fugir sozinho será tratado como um invasor. Olhando para a cena à frente, Lin Yu percebe rapidamente qual é de fato a missão final desse jogo. No fundo, isso nada mais é do que uma batalha em larga escala, onde só vão sobreviver aqueles fortes o bastante para abrir caminho à força. Ele se vira para encorajar sua equipe e manda que continuem avançando em direção ao objetivo o mais rápido possível. Suas palavras são firmes e urgentes, empurrando todos a manter o foco porque não resta mais tempo para hesitar. No portão fantasma, os guardas já estão esperando informação. Eles atacam os espíritos malignos com seus chicotes, golpeando-os com brutalidade e empurrando-os para longe do portão com uma disciplina impiedosa. Os guardas logo veem Lin Yu no meio da multidão e imediatamente gritam para ele parar. Eles declaram que ele ainda não tem o direito de sair da prisão, porque sua sentença ainda não foi totalmente cumprida. Lin Yu responde sem demonstrar medo nenhum. Ele diz que eles estão desperdiçando esforço tentando impedi-lo, porque já decidiu que vai romper o portão não importa o preço. Um dos guardas fala com clara inquietação e explica que está preso às regras da prisão. Se falhar nesse dever, ele diz que jamais conseguirá suportar a ira e a punição do guardião por trás dessas leis. Ao ouvir isso, Lin Yu entende imediatamente qual é o verdadeiro problema. O carcereiro não está apenas sendo teimoso ou fiel ao procedimento, ele tem um medo profundo dos poderes aterrorizantes que criaram e controlam as regras de todo esse jogo. Os guardas avançam e chamam Lin Yu abertamente para lutar, tratando esse confronto como uma honra rara, e não como um fardo. Aos olhos deles,
poder se testar contra alguém como ele não é só dever, mas também uma chance de provar o próprio valor em batalha. Lin Yu puxa calmamente a grave A-Tercear do armazenamento virtual, e a arma surge em sua mão com uma presença pesada e perigosa. Sem perder mais palavras, ele manda os guardas pararem de pose e mostrarem tudo o que são capazes de fazer. Os supervisores ficam visivelmente chocados ao ver um artefato tão raro e poderoso, claramente encarando uma arma desse nível pela primeira vez. Antes mesmo que consigam processar a surpresa, Lin Yu balança a grave A-Tercear para baixo com força esmagadora, e a explosão violenta de energia que sai dela manda os fantasmas voando em todas as direções. Lin Yu segue andando devagar por entre os fantasmas caídos e derrotados sem nem diminuir o passo. Ao vê-lo passar, os espíritos malignos admitem, com respeito relutante, que ele é digno de se tornar membro do Conselho do Outro Mundo. Antes que Lin Yu consiga avançar muito mais, outro inimigo surge em seu caminho, o próprio capitão dos guardas. Encarando Lin Yu com uma expressão séria, o capitão diz que esperou por muito tempo pela chance de finalmente encontrá-lo cara a cara. Lin Yu não tem interesse nenhum em perder tempo com conversa vazia. Ele manda o capitão parar de falar e vir lutar de verdade, deixando claro que quer começar a batalha para valer agora mesmo. Os dois colidem em combate e trocam uma tempestade de golpes em sequência rápida. Cada ataque faz correntes de energia explodirem em várias direções, transformando o espaço ao redor deles em um campo caótico de poder e vibrando sem parar. Bai rapidamente se prepara para invocar seus próprios fantasmas enquanto também planeja lançar uma magia capaz de suprimir a energia Yin do inimigo. Ela entende que força bruta sozinha pode não ser suficiente, então já começa a pensar vários passos à frente. Xiao Li também invoca seu fantasma, e sua expressão fica afiada e focada. Ela pretende se concentrar em abrir caminho até o portão, enquanto os lutadores mais fortes ficam para trás segurando as principais forças inimigas e abrindo uma rota para a equipe avançar. Mesmo sob a pressão esmagadora da energia ao redor, a equipe de jogadores ainda se força a continuar avançando. Cerrando os dentes e empurrando o medo para o lado, eles seguem em frente decididos a romper a barreira, não importa o quão pesada a pressão fique. Lin Yu arranca a arma das mãos do capitão com um golpe decisivo e imediatamente aponta a lança para ele. Diante daquela ponta fria e dessa força avassaladora, o capitão fantasma não tem escolha a não ser admitir a derrota. Ao passar pelo capitão dos fantasmas rendidos, Lin Yu recebe um aviso sobre o próximo oponente que o espera adiante. Segundo o capitão, o próximo a ficar no caminho dele será o próprio carcereiro da prisão. O carcereiro da prisão avança envolto em uma aura vermelha aterrorizante que faz o ar ao redor ficar pesado na mesma hora. Em suas mãos, um enorme martelo de guerra se materializa irradiando uma força brutal, deixando óbvio que ele não é nada parecido com os inimigos anteriores. Vendo que a situação chegou a outro nível, Lin Yu decide que finalmente é hora de trazer um de seus fantasmas contratados. Sem hesitar, ele invoca Du, chamando para o campo de batalha para enfrentar o carcereiro de frente. O carcereiro e Du avançam um contra o outro com uma ferocidade brutal no instante em que cruzam os olhares. O confronto já começa violento desde a primeira troca de golpes, e cada ataque que eles trocam gera explosões gigantes de energia em que fazem toda a área tremer. O carcereiro da prisão na verdade fica empolgado com a luta, deixando essa animação bem clara enquanto encara os ataques de Du de frente. Ele diz que faz muito tempo desde a última vez que enfrentou um fantasma de alto nível tão poderoso, e essa batalha parece despertar totalmente seu espírito de luta. O carcereiro passa a acreditar que Lin Yu deve estar escondendo seu verdadeiro rank. Na visão dele, não existe chance de um jogador comum possuir artefatos de tão alto nível e ainda comandar ao mesmo tempo um fantasma tão feroz e poderoso. Du prende o carcereiro no combate à força e então grita para seu mestre continuar avançando em direção ao portão. Ele deixa claro que vai segurar esse inimigo sozinho, mesmo que precise apostar tudo nessa batalha. O carcereiro diz a Du, em voz baixa e firme, que não sente antipatia nenhuma por ele. Mesmo assim, afirma que, de acordo com as regras que serve, não tem escolha a não ser matá-lo, não importa o quanto essa luta tenha lhe rendido respeito. Du fica satisfeito com a postura nobre e direta do inimigo, e responde ao chefe da prisão sem demonstrar medo. Aos olhos dele, palavras agora valem muito pouco, só o mais forte vai decidir o resultado dessa luta.
Enquanto isso, Kanye sai se arrastando lentamente de trás de um muro quebrado, com o corpo destruído, mas não acabado. Ele encara a cena em choque ao ver os dois fantasmas poderosos lutando, claramente sem esperar que a batalha tivesse chegado a esse ponto. Acontece que o capitão americano conseguiu sobreviver usando a técnica Blind Embrace para fingir a própria morte. Ao esconder seus sinais vitais no momento crítico, ele escapou da destruição imediata e ficou escondido até agora. Os dois fantasmas continuam trocando golpes capazes de abalar a Terra sem diminuir o ritmo. Por enquanto, os poderes deles parecem equilibrados, e nenhum dos lados consegue ganhar vantagem rapidamente ou encerrar a luta. O carcereiro claramente está gostando cada vez mais da luta conforme ela continua. Ele diz ao adversário, com empolgação aberta, que fazia muito tempo que não se divertia tanto em uma batalha. Observando tudo acontecer, o capitão da equipe americana mal consegue acreditar no que está vendo. Ele nunca imaginou que Lin Yu tivesse feito contrato com um fantasma tão aterrorizante e selvagem, e essa visão o deixa profundamente abalado. Kanye não consegue entender por que Lin Yu escolheu não usar do contra ele antes, em vez disso, manteve um fantasma tão perigoso escondido até o último momento possível. Quanto mais ele pensa nisso, mais percebe o quanto Lin Yu vinha se segurando. A essa altura, resta apenas uma curta distância entre os jogadores e o portão fantasma. Vendo quão perto estão, os jogadores quase conseguem sentir o gosto da liberdade, e a ideia de que a libertação talvez finalmente esteja próxima enche todos com uma esperança desesperada. Então, sem qualquer aviso, uma explosão massiva de energia acontece perto do portão, e um fantasma guardião aterrorizante aparece. A criatura libera uma quantidade avassaladora de energia e joga os fantasmas ao redor centenas de metros para longe do portão como se não pesassem nada. Lin Yu fica genuinamente atônito com a cena diante dele. Ele nunca esperava que um fantasma tão enorme e absurdamente poderoso surgisse de repente bem em seu caminho no momento final. As garotas se viram e olham fixamente para seu capitão, com os olhos cheios de tensão e expectativa. Lin Yu sustenta o olhar delas e diz que vai tentar derrotar o guardião sozinho, mesmo sabendo quanto isso será perigoso. Sem hesitar, Lin Yu salta alto no ar e mira direto na cabeça do monstro gigante. Seu movimento é rápido e direto, mostrando que ele não tem a menor intenção de recuar dessa luta. Fechando a distância numa velocidade incrível, ele avança em direção à cabeça do guardião com a grave Ater-Spear pronta em suas mãos. A arma aponta para frente como um raio mortal, carregando todo o foco e intenção dele em um único ataque. O guardião reage com uma velocidade assustadora e balança uma pata enorme pelo ar. O golpe acerta com força esmagadora, e Lin Yu é lançado para o lado instantaneamente antes mesmo de conseguir completar o ataque. Lin Yu é arremessado a centenas de metros de distância e cai violentamente no meio da multidão de fantasmas lá embaixo. O impacto é forte o suficiente para espalhar todos ao redor e deixa dolorosamente claro quão monstruosa é a força desse guardião. Os jogadores correm na mesma hora para verificar como está seu capitão, com o alarme estampado no rosto. Lin Yu diz, mesmo sentindo dor, que esse fantasma é absurdamente forte, enquanto Xiaoyu não consegue entender como os prisioneiros conseguiram passar pelo portão fantasma antes, se um guardião tão aterrorizante ficava postado ali. Logo fica claro que esse guardião fantasma não apareceu nas procissões de almas anteriores. Ele só se manifesta quando as regras são violadas de forma grave, o que significa que essa situação já foi muito além de qualquer coisa normal. Enquanto Lin Yu observa o guardião com mais atenção, algo na aura dele parece estranhamente familiar. Uma suspeita inquietante começa a se formar em sua mente, e ele passa a perceber que esse fantasma poderoso pode ter aparecido por causa dele pessoalmente. Os membros mais novos da equipe de Lin Yu de repente desabam sob a pressão e começam a chorar em pânico. As emoções deles saem totalmente do controle, e eles entram em histeria ao se convencerem de que todos vão morrer ali antes de chegar ao portão. Lin Yu imediatamente manda seus companheiros se acalmarem e pararem de ceder ao pânico. Com uma voz firme, ele garante que ainda não precisam perder a esperança e que ainda existe um caminho adiante. Lin Yu aponta que, por mais poderoso que o guardião seja, ele ainda é só um inimigo, enquanto há muitos fugitivos tentando romper a passagem. Ele diz que vai segurar esse fantasma sozinho para que os outros aproveitem essa abertura e tentem escapar.
Xiaoli fica profundamente preocupada com Lin Yu no instante em que percebe que ele pretende enfrentar aquele monstro sozinho. Vendo o medo dela, Lin Yu pede que ela não se preocupe com ele e garante com calma que vai ficar bem, mesmo que a situação pareça terrível. Bai rapidamente cria um plano para redirecionar o fluxo de energia sombria e assim gerar uma distração. Ao mudar a direção dessa liberação de energia, ela espera desviar a atenção do grupo e conduzir o movimento dos fantasmas para outro lado. A garota diz a Lin Yu que pretende permanecer ao lado dele, em vez de recuar com os outros. Ela quer ajudar a distrair o guardião para que o restante do grupo tenha uma chance real de sair em segurança. Xiaoli também quer ficar e ajudar Lin Yu a lutar, recusando-se a deixá-lo para trás tão facilmente. Mas Lin Yu a impede na mesma hora e diz claramente que o rank atual dela não é alto o bastante para resistir a um monstro desse nível. Xiaoli agradece a Lin Yu com emoção visível e diz que espera encontrá-lo de novo algum dia no mundo real. Depois de confirmar que a missão está quase completa, Lin Yu também agradece aos jogadores por terem confiado nele e diz a seus amigos para tomarem cuidado até o fim. A equipe do protagonista corre imediatamente em direção ao portão fantasma com tudo que ainda tem. Xiao Bai dá uma ordem ao seu fantasma e manda ativar o Funeral Staff, preparando mais uma camada de apoio para essa tentativa desesperada de rompimento. Bai redireciona o poder do seu fantasma com um controle cuidadoso para que ele possa proteger os jogadores que avançam em direção ao portão. Ela coloca toda a sua concentração em manter essa proteção, sabendo que até um único erro pode custar vidas. Uma poderosa aura defensiva se espalha imediatamente e envolve os jogadores da equipe de Lin Yu. A proteção se forma quase na mesma hora, dando ao grupo em fuga pelo menos uma chance frágil de sobreviver à tempestade que vem pela frente. O guardião responde lançando um ataque de energia de força colossal contra os prisioneiros que correm para o portão. O golpe atravessa o campo de batalha como um desastre, mirando diretamente naqueles que tentam alcançar a liberdade. Essa força avassaladora atinge em cheio os jogadores e fantasmas indefesos e os arremessa para longe do portão em um único golpe brutal. Corpos são jogados para trás em meio ao caos, e a investida desesperada rumo à liberdade é destruída violentamente. A aura protetora e as magias em camadas lançadas pelos jogadores mais fortes dão à equipe de Lin Yu cobertura suficiente para continuar avançando. Mesmo sob uma pressão esmagadora, essa proteção emprestada permite que eles sigam empurrando em direção ao portão, em vez de serem completamente varridos. O guardião não tem a menor intenção de deixar sequer um único prisioneiro escapar de suas mãos. Ele continua disparando ataques pesados de energia um atrás do outro, mirando sem parar em todos que ainda correm em direção ao portão. Então, de repente, o fantasma percebe que um de seus braços não se move. Quando ele olha para trás em choque, vê que Lin Yu prendeu seu braço usando a Faraos Arban e está restringindo seus movimentos à força. Kanye fica completamente confuso com o que está vendo e já não consegue mais entender as regras desse jogo. Ele sempre acreditou que criaturas de sexto nível deveriam ser os fantasmas mais fortes que poderiam aparecer ali. O capitão da equipe americana não consegue esconder o espanto com a coragem de Lin Yu. Mesmo sabendo que está prestes a enfrentar um fantasma monstruoso cara a cara, Lin Yu ainda avança sem hesitar, e essa coragem realmente o choca. Usando a Faraos Arban para ajudar nos seus movimentos, Lin Yu começa a subir com uma determinação feroz. O objetivo dele é claro, alcançar a cabeça do guardião e dar um golpe fatal antes que o monstro consiga detê-lo. Lin Yu pousa na mão gigantesca do guardião e não perde nem um segundo. Dali, ele corre rapidamente para cima ao longo do corpo colossal, avançando direto para a cabeça do monstro com total foco. O guardião olha para Lin Yu com puro desprezo e acredita que ele está superestimando absurdamente a própria força. Em tom de deboche, o monstro zomba dele e o chama de nada mais que um verme patético. Lin Yu materializa instantaneamente várias cartas mágicas ao redor do guardião, tentando usá-las como contenção. Ele quer bloquear o movimento do monstro, nem que seja só por um instante, para criar uma única abertura para atacar. Por um brevíssimo instante, o corpo do guardião congela no lugar sob o efeito das cartas. Aproveitando essa chance minúscula sem perder tempo, Lin Yu salta para cima e ergue sua lança bem alto, pronto para descer o golpe com tudo que tem. Em uma velocidade incrível, ele se aproxima da cabeça do guardião.
A Gravia Tersphere explode com uma enorme onda de energia, e seu poder violento se espalha com tanta intensidade que até o ar ao redor parece tremer. Lin Yu desfere um golpe devastador no fantasma com toda a sua força. A criatura gigantesca perde o equilíbrio, e grossas correntes de energia Yin começam a jorrar violentamente de seu corpo como fluxos rompidos. O carcereiro interrompe abruptamente seu duelo com Du e se vira na direção da perturbação. Ele é atraído por essas ondas avassaladoras de poder, porque nunca viu correntes de energia como essas em toda a sua vida. Com um rugido ensurdecedor, o enorme guardião desaba no chão. Ao ver essa cena impossível diante dos olhos, o capitão americano fica em total descrença por Lin Yu ter conseguido derrubar um monstro desses de verdade. Ao mesmo tempo, o portão fantasma começa a se fechar. Bai olha para Lin Yu com culpa nos olhos, pede perdão a ele e diz que agora não tem escolha, ela precisa sair antes que a última chance desapareça. Lin Yu queimou uma quantidade colossal de energia, e o preço disso atinge seu corpo de uma vez só. Ele é tomado por uma dor terrível da cabeça aos pés enquanto luta apenas para conseguir descer da cabeça do guardião até o chão. Mas antes que consiga chegar em segurança, as forças de Lin Yu finalmente se esgotam. Sua visão fica turva, e a última coisa que ele vê antes de perder a consciência é o enorme portão fantasma se fechando lentamente. No instante seguinte, Lin Yu sente alguma coisa se enrolando firmemente ao redor dele. Uma corda forte feita de pura energia envolve seu corpo e o agarra antes que ele seja deixado para trás de vez. Com apenas alguns segundos restantes antes que o portão se feche completamente, Bai consegue puxar Lin Yu através do portão fantasma usando essa corda de energia. É um resgate desesperado no último segundo, mas ela consegue arrastá-lo para o outro lado. Du se desculpa brevemente com o carcereiro, explicando que não pode ficar e continuar a luta. Não importa o que aconteça, ele precisa sair agora para ir atrás de seu mestre e garantir que Lin Yu esteja seguro. O carcereiro observa o portão fantasma em silêncio por um momento, então diz em voz baixa que com certeza encontrará Lin Yu de novo algum dia. Seu tom é calmo, mas há tanta certeza nele que essa promessa parece pesada. Não muito depois disso, o enorme guardião recupera a consciência lentamente. Gemendo de dor, ele segura a própria cabeça e luta para erguer seu corpo gigantesco de volta. O guardião solta um rugido infernal que faz toda a área tremer, e então exige furiosamente saber por que o carcereiro não perseguiu os fugitivos. Sua raiva é óbvia, e sua voz carrega um peso de acusação. O chefe da prisão responde sem entrar em pânico e informa que estava ocupado capturando um fugitivo de 6º nível. Ele apresenta isso como uma questão de prioridade, não de negligência, e fala como se tivesse seguido o julgamento correto. O fantasma explica que, de acordo com as regras, jogadores de alto nível devem ser capturados primeiro sempre que possível. Foi por isso que ele voltou sua atenção para Kane, já que Lin Yu só estava registrado como um jogador de 3º nível. Então, um aviso aparece bem alto no céu acima dos jogadores sobreviventes. Ele anuncia claramente que o jogo chamado Inhal Prison chegou oficialmente ao fim. Xiaowei corre até sua companheira cheia de empolgação e alívio, quase sem conseguir se conter. Ela conta feliz que todos os jogadores da equipe deles ainda estão vivos e que ninguém se perdeu durante a fuga. Mas então Xiaowei pergunta de repente a Bai por que Lin Yu não está com eles. Bai responde com visível inquietação, dizendo que não o viu depois daquele momento final e que não sabe ao certo se ele conseguiu sair. Bai explica que Lin Yu lutou contra o guardião até o fim e nunca recuou. Por causa disso, ela teme que ele tenha ficado gravemente ferido, e pensar no que ele pode ter sofrido pesa profundamente em seu coração. Os jovens jogadores tentam se tranquilizar se agarrando à única coisa em que ainda acreditam. Eles estão convencidos de que a inscrição sangrenta significa que nenhum membro da equipe deles realmente morreu durante a missão. As garotas também escolhem acreditar que Lin Yu ainda está vivo em algum lugar. Mesmo que ele continue preso, elas juram que depois vão encontrar um jeito de tirá-lo daquela prisão, não importa o quão difícil seja. Xiaoli não consegue mais segurar a dor no coração. Tomada pelo medo e pela tristeza, ela cai no chão e começa a chorar alto, sem conseguir impedir que as lágrimas escorram sem parar. Bai se força a manter a calma e diz aos outros que já está na hora de ir.
Ela lembra aos jogadores que a teletransporte está prestes a começar e que todos precisam se preparar para voltar ao mundo real. Antes de desaparecerem, Bai faz um pedido urgente a todos. Ela diz aos jogadores que, no instante em que chegarem de volta ao mundo real, precisam começar imediatamente a procurar por Lin Yu. Lin Yu cai em um coma profundo, completamente inconsciente e sem se mover. Seus fantasmas leais permanecem reunidos ao lado de sua cama o tempo todo, vigiando em silêncio e ficando mais preocupados a cada momento que passa. Jin Lian explica que os ferimentos de Lin Yu não podem ser curados por meios comuns, porque foram causados pelo próprio poder das regras. Em voz sombria, o fantasma admite que, diante de ferimentos assim, eles estão quase sem saída. O ferreiro acrescenta outro detalhe preocupante e explica que o corpo do guardião não era apenas poderoso. Na verdade, ele era uma encarnação viva do poder das regras, e é por isso que os ferimentos que ele causou são tão anormais. Jin Lian diz que só sabe um pouco sobre esse tipo de poder, e mesmo esse conhecimento é vago. Ele leu sobre isso em livros antigos, onde era dito que apenas verdadeiros mestres do mundo espiritual conseguem controlar o poder das regras. Bai não consegue entender uma coisa que continua incomodando ela. Se Lin Yu estava mesmo enfrentando uma existência ligada ao poder das regras, então como ele conseguiu vencer esse duelo afinal? Depois de pensarem bem, os fantasmas chegam a uma única conclusão inquietante. Deve existir algum poder imenso escondido dentro de seu mestre, algo capaz de resistir até mesmo ao poder das regras. Por fim, a consciência começa a voltar para Lin Yu. Conforme desperta, um brilho vermelho intenso começa a se espalhar por sua aura, fazendo toda a sua presença parecer estranha, intensa e profundamente inquietante. Lin Yu se vê dentro de uma masmorra subterrânea onde a energia influi sem fim por incontáveis corredores tortuosos. O lugar inteiro parece frio, antigo e sufocante, como uma prisão enterrada sob o mundo. Seu corpo está preso por correntes pesadas que o mantêm firmemente imobilizado. Perto dali, o carcereiro pergunta em voz dura se Lin Yu está pronto para admitir sua culpa de uma vez. Quando Lin Yu recupera totalmente a consciência, a confusão aparece imediatamente em seu rosto. Ele não faz ideia de onde está, como foi parar ali ou o que aconteceu depois que apagou. O carcereiro pega um ferro em brasa da fornalha ao lado, com a superfície brilhando de tanto calor. Sem nenhuma misericórdia, ele pressiona o ferro contra o peito de Lin Yu e o queima. Mas então Lin Yu vê uma luz dourada surgir da marca deixada no corpo dele. Para sua surpresa, esse brilho repara rapidamente o ferimento, curando o dano quase tão rápido quanto ele foi causado. Ao ver esse resultado estranho, o carcereiro informa imediatamente ao seu superior que os métodos normais de interrogatório não funcionam contra esse prisioneiro. Segundo ele, a punição tradicional simplesmente não surte efeito nele. Lin Yu vira a cabeça e finalmente percebe que o guardião está sentado ali perto, em um enorme trono. O fantasma gigante olha para ele de cima e informa calmamente que o interrogatório de hoje terminou. Lin Yu percebe rapidamente que não consegue controlar o próprio corpo direito sob essas correntes. Mesmo assim, ele ainda olha para o guardião e insiste que é inocente. O carcereiro claramente não acredita em uma única palavra disso. Convencido de que o jovem está mentindo, ele ordena que Lin Yu confesse imediatamente o que fez e então o açoita com força usando um chicote.